honra de receber Abner Santos, Tudo bom? psicólogo especializado em relacionamentos. Exatamente. Muito obrigado, cara, por ter aceito o convite, ter vindo aí. Eu tava te falando que um pessoal que trabalha comigo ali recomendou o teu conteúdo, gostei bastante, então valeu. Vamos falar sobre relacionamento, então. Tá. É que quando eu falo que o relacionamento é sobre a gente, é porque a gente se relaciona com a pessoa amada, também, nesse momento a gente também se relaciona com a nossa história de vida. Né? O desejo ele não é universal, o gostar não é universal, o interesse não é universal. Ele é moldado pela minha história de vida, pela minha família, pelas minhas experiências. Então, as nossas primeiras relações familiares, começa de pai, mãe, tio, tia-avó, primeira professora do primário, elas moldam um código-fonte na nossa mente sobre o que é o amor, como deve amar, como a gente merece ser amado. E a gente, por nossa mente ser processual, então a gente tem experiências e aprendizagens e utiliza disso para se relacionar com o mundo. Por conta disso, a gente traz muito da nossa história de vida para os nossos relacionamentos românticos. E nosso cérebro, ele não gosta de novidade. Né? A familiar é seguro. E justamente por conta disso, nosso cérebro vai confundir familiaridade com compatibilidade. Então, quando a gente... Isso é muito louco, cara. Massa, né? Você tinha falado da química, né? No amor, né? Aquilo que atrai, né? Isso. A química amorosa tem mais a ver com a nossa história de vida do que com a pessoa em si. Porque como tu vai se apaixonar por alguém que tu não conhece ou tu conhece há poucas semanas? Tu não tem intimidade com essa pessoa, tu não convive com ela, tu tem poucas informações. Então, por que é tão intenso? Tem pessoas que, né, bate o santo. E a gente sabe, né? Tem gente que a gente saiu uma vez, duas, a gente já sabe se namoraria com a pessoa ou não, daí tu só espera um pouquinho mais de tempo pra confirmar. E tem outras que pessoa incrível, mas parece que falta algo. Então, a química amorosa, ela tem a ver com a nossa história de vida. Então, quando a gente conhece alguém que lembra a minha história de vida, que tem elementos que são familiares, isso vai ser atrativo pra mim. Porque familiaridade é confundido com compatibilidade. Isso pode ser um problema? Muito, principalmente. Pra caramba, cara. É por isso que eu falo de relacionamento, porque, como eu falei, é sempre sobre a pessoa e sobre a nossa história de vida. E é muito difícil a gente ter uma história de vida com só felicidade. Então, se a minha história de vida não colaborou, se teve negligência, abandono, perda, como um luto, isso vai influenciar. Então, se a minha história de vida não for tão bacana, isso vai influenciar naquilo que eu acho compatível e familiar comigo. E é muito perigoso. Por exemplo, teve um abandono, pode ser físico, pode ser emocional dos pais. Eu vou me atrair por pessoas que são indisponíveis emocionalmente ou fisicamente. Por quê? Porque amor e abandono são coisas que foram construídas juntos. É muito contra-intuitivo, né? Por quê? Porque, na minha visão, você sentia falta daquilo, você vai querer algo que seja diferente daquilo, né? Você tinha Sim. O pensamento primeiro que vem, né? Claro, com certeza. Mas é que não existe prazer que é inato. Todo prazer é ensinado a ser sentido. Tu toma cerveja? Sim. Sabe quando toma cerveja pela primeira vez no copo do tio escondido? Tu pensa, que nojo, como que os adultos tomam isso? E aí tu cresce e fica muito bom. Então, a gente aprende a gostar. Para e pensa, o primeiro beijo é horrível. Tu morde a boca da pessoa, a pessoa morde a tua boca. A primeira relação sexual é traumatizante, geralmente. Então, todas essas coisas são ensinadas, elas ficam bom com a prática. Correr, fazer exercício físico, falar em público. Então, todo prazer é ensinado a ser sentido. Então, se eu não tive aquilo, quando eu recebo, é muito estranho. Eu não recebo com amor. Então, por exemplo, teve uma história de abandono. Então, eu vejo uma pessoa que ela é presente. Por eu estar partindo de um lugar de falta, aquele amor, eu vou ver como algo sufocante. É demais. A pessoa, ela tá ali, ela vai estar ocupando muito espaço na minha vida. Ela é muito grudenta. E não, às vezes ela só é presente, ela só faz questão. Mas como não existe prazer que é inato, e a minha história de vida é um código-fonte sobre o que é o amor, o afeto, aquilo vai ser muito estranho. E eu não vou conseguir receber aquilo como ele realmente é. E é por isso que a gente repete padrão. Eu tenho um dedo podre. Dedo podre é padrão. Não existe dedo podre. Isso é uma coisa que a gente vê na nossa vida, né? Tipo, eu paro e penso em algumas conversas que eu já tive, assim, com algumas pessoas. Tem algumas pessoas que parece que sempre vão encontrar a mesma pessoa várias vezes, sabe? É sempre a mesma, com os mesmos defeitos, né? É o padrão. É a familiaridade. Eu tenho um dedo podre. Não, você só tem um padrão que você não tá percebendo. Mas ela precisa mudar o desejo dela nesse sentido? Não necessariamente mudar. Mas eu gosto de pensar em flexibilidade. Chegar no meio termo. Por exemplo, vai precisar de autoconhecimento para saber que tá no padrão. E daí vem a terapia, livros, o que mais tem é literatura sobre isso. Então, vai precisar ter o seu autoconhecimento, entender que isso não é amor, nem química amorosa, é história de vida. Fez sentido ou não? Tá, não. É só que tá pensando. Tá. Então, e daí tu vai chegar no meio termo. E meio que se trata sobre tu forçar.
Então, tipo, tu vai sair com alguém que no primeiro momento tu não vai se sentir tão atraído. Mas tem um autoconhecimento e pensa, pô, não tô tão atraído porque essa pessoa é disponível. E daí tu começa a se envolver, se relacionar, e daí tu consegue se apaixonar por essa pessoa. E é uma paixão real, porque tu se apaixona pelo que a pessoa é. Não por conta desse peso da história de vida. Então, tu meio que tu tem que se forçar a ser desse padrão. Por exemplo, a gente é sedentário. Tu fazer exercício vai ser ruim. E vai ser ruim até que começa a ser bom. E como tu faz isso? Se forçando aí. E não é diferente com os relacionamentos românticos. Não tô falando pra tu se envolver com quem tu não gosta. Mas saber que, às vezes, a pessoa que vai te fazer bem não vai ser aquela pessoa que tu vai chegar em casa depois do primeiro encontro e pensar, uau, achei o amor da minha vida. Se a tua história de vida não for tão legal. Se a tua história de vida foi bacana, se tu teve afeto, carinho, atenção, segurança, o que é raro, daí não tem problema. Pode se apaixonar assim. Se não, fica ligado. Fica ligado porque isso pode impactar. Então, se eu te fizer uma pergunta mais abstrata, tipo, o que é o amor? Qual seria a explicação que você daria, sabe, pra esse sentimento? Que é meio, eu, pelo menos, tenho dificuldade em descrever o que é, mas quando eu imagino, eu sei o que é sentir amor. Sabe? Sim. Uhum. Eu também não sei o que é amor. Eu não sei o que é amor, assim, mas eu acho que eu consigo pensar algumas respostas sobre responder. Então, o afeto é uma necessidade de vínculo porque o ser humano, o afeto que a gente sente por outras pessoas, o carinho, é porque nós somos seres sociais. Então, a gente só sabe viver em sociedade. Tem esse cachorro? Pet? Sim. Né? Um cachorro, 2 gatos. Tá. Quando tu pega... Eles, em 1 ano, eles atingem a maturidade. Eles já são autônomos, antes até. O ser humano com 1 ano, se tu deixa ele sozinho, ele morre. Então, o ser humano é um mamífero que ele demora muito para se desenvolver. Então, justamente por conta disso, ele precisa do cuidado de outro ser humano. Então, a gente aprende a ser humano com outro ser humano. E para ter esse cuidado, a gente precisa de vínculo. Porque é o afeto, é o carinho que faz a pessoa querer cuidar. Porque ela vai precisar fazer aquilo por anos. É que geralmente é a mãe o primeiro cuidador. E é por isso que é uma vinculação tão forte. Mesmo se a tua mãe não for uma boa mãe. Então, o ser humano tem algo que a gente chama de neurônio espelho. Que é a capacidade de sentir o que outro ser humano sente. Sem eu estar naquela situação. Comumente conhecido como empatia. Uhum. Então, a gente se vincula muito forte a esse primeiro cuidador. Esse cuidador cuida da gente. E desde o primeiro momento de vida, a gente só consegue se autorregular através de outro ser humano. E é por isso que não dá pra fazer terapia com o chat GPT. Porque tu precisa de outro ser humano para isso. Porque às vezes, cara, se tu tá conversando com alguém, desabafando, a pessoa bota a mão no ombro e fala, cara, eu te entendo. Aquilo por si só já te ajuda na autorregulação. Tu se sente compreendido. Quando a gente se sente compreendido, conectado, a gente melhora. Tá fazendo sentido? Tá, sim. Então, para e pensa. A gente tem fome, é outra pessoa que alimenta. A gente tem frio, é outra pessoa que dá coberta. A gente tá sujo, é outra pessoa que limpa. A gente precisa de carinho, é outra pessoa que dá carinho. A gente cresce, a gente fica mais independente para se fornecer necessidades básicas. Mas a necessidade de vínculo, ela ainda permanece. A gente precisa de tudo isso através de outros seres humanos. Então, o que é o amor? É uma necessidade de vínculo. Agora, o amor romântico é uma construção social. Como assim, o amor romântico? Teve aquela ideia de um príncipe encantado, de tu se apaixonar, de tu construir um relacionamento, de tu casar de branco, de tu viver felizes para sempre. Isso é uma construção romântica, sobre filmes, livros e séries. Então, aquilo é uma forma que a gente usa para representar o amor, só que é uma forma muito perigosa. Porque não existe felizes para sempre, porque a paixão nem sempre é algo bom. E porque o amor e amar alguém verdadeiramente também significa amar aquilo que tu não gosta, porque um ser humano é complexo. Tenho, inclusive, 2 psicólogos que são minhas referências, o John e a Julie Gottman. Eles são psicólogos de relacionamentos, eles têm laboratório nos Estados Unidos e universidades, acompanham casais por décadas, eles fazem isso há mais de 30 anos. Legal. Então, eles acompanham, eles colocam casais por semanas em uma casa, com câmeras, eles ficam analisando o que funciona, o que não funciona. E eles chegam a uns números muito absurdos, assim, do que dá certo e não. Eles chegaram num dado também, que ele pode ser assustador ou libertador, depende de como tu olha pra ele. Que é 69% dos problemas de um relacionamento não tem solução. Ou seja, posso fazer uma pergunta sobre... Pode, claro. Tu é mais o bagunceiro ou o que mais se incomoda com incomodação, com bagunça? Cara, eu demoro até me incomodar, definitivamente. Tá. Eu demoro mais, eu acho que a maioria das pessoas. Tá. E a tua mulher... Ela é o contrário. Ela é a... Ela se incomoda mais rápido. Em geral, é um espectro, né? Não é assim, sim. Mas, exato. Se fosse colocar em... Eu demoro pra perceber, sabe? Que, por exemplo, puta, eu tenho muito roupa pela casa. Sim. Aí quando eu percebo, puta, eu tenho que arrumar. Mas quando eu percebo, me incomoda. Eu descobri esse ano que existe lado certo do cabide. Como assim? Eu também não entendi, eu só faço porque a mulher pede e ela se sente melhor. Sabe, o lado certo do cabide vai ficar o cabide alinhado. Uhum. Enfim, ela é mais organizada, eu sou mais bagunceiro. O ponto é pra ilustrar que 69% não tem solução. Então, assim... Vai ter muita coisa que vai permanecer a mesma. Então, a gente escolhe se incomodar com aquilo ou não. E como eu falei, a palavra é flexibilidade no sentido de...
A pessoa que é bagunceira, ela pode cuidar mais, ter mais atenção, cuidar das roupas pra não incomodar outra pessoa. Mas, em geral, a toalha vai ficar em cima da cama. Outra pessoa pode se cuidar pra não ser crítica, mas, eventualmente, ela vai se incomodar. Porque 69% não tem solução. E quando a gente fala de mudança de comportamento, né? Demora tanto pra mudar um padrão de comportamento que às vezes a gente quer que essa mudança do cara bagunceiro virar o organizado seja rápido, ou seja fácil, e vai ser difícil, né? É que, infelizmente, a gente faz algo muito errado, assim, ou muito... Pode ser um tiro pela culatra, sabe? De se relacionar com a expectativa da pessoa. Se relacionar com a possibilidade de algo dela, que é teu, é um desejo, uma expectativa tua, que não necessariamente a outra pessoa vai e quer cumprir. E daí isso é muito frustrante quando não se cumpre. Então, é importante se relacionar com alguém real e olhar para aquela pessoa naquele momento e pensar, se for assim para sempre, tá bom, eu consigo lidar ou eu vou adoecer? Essa pergunta é legal. Massa, né? O pessoal te chama ou tá fazendo uma sessão com você. Existe uma queixa maior do que outras? Assim? Existe uma queixa que é a principal quando você trata de relacionamento? E é diferente de a queixa da mulher, a queixa do homem? Com certeza. Com certeza. Em relação a uma das queixas principais que ouço muito das mulheres é a sobrecarga no relacionamento. Em geral, o cuidado do relacionamento recai sobre a mulher. Nós, homens, não é necessariamente negligência. Nós não sabemos cuidar, não é ensinado a cuidar. Esse cuidado, a maternidade, o materno, sempre recaiu sobre a mulher. Então, a mulher, ela, infelizmente, ela assume muita responsabilidade pelo relacionamento. Então, ela tá preocupada com os sentimentos delas, com o teu. Ela tá preocupada com a limpeza da casa, com os filhos, com a vacina dos filhos para ver se tá em dia. Se tem uniforme limpo. Por exemplo, a gente tem um dado que saiu, não sei se foi esse ano ou no ano passado, mas, por exemplo, as mulheres fazem uma média de 9 horas a mais de trabalho doméstico que os homens, ambos trabalhando fora. Então, as mulheres reclamam muito da sobrecarga. Isso é uma coisa que eu vi frequentemente no teu conteúdo, é exaustão cognitiva, exaustão como um todo. Exato. Ali. Exato. E eu acho que o vídeo que tá mais viralizado hoje, ele tá com 7 milhões. Que é justamente sobre isso. Se tu pedir, eu faço. Mas é que tá, ter que pedir é cansativo. A casa também é tua. Tu também precisa cuidar dela. Tem que avisar que tá sujo e coloca a pessoa como gerente da casa. E não como parceiro. E daí os homens reclamam que as mulheres não dão atenção, que não tem sexo. Mas, claro, elas estão sobrecarregadas dentro de um relacionamento. Exige muita energia. Fazer, pedir, gerenciar. Lidar com a frustração quando a pessoa não faz ou quando ele fala, já vou. E esquece. Então... tem essa questão. Outra coisa também, eu tinha esquecido de lembrar agora, do sexo, já que eu puxando essa pauta dos homens. Quando tu pede, quando tu explica como é que se faz, como limpa, quando tu explica como deve ser um adulto funcional, tu hierarquiza a relação. Alguém tá ensinando, alguém tá aprendendo, quase como uma relação de mãe e filho. E quando isso acontece, não tem como ter tesão. Porque tu vai sentir tesão por um adulto. Então, se tu hierarquiza, se tu precisa cuidar de um outro adulto, tu perde tesão, porque é uma criança. E outra pessoa só é sobrecarregada. Então, os relacionamentos começam a adoecer por conta disso. Então, você pergunta, que produto que eu uso pra, sei lá, limpar essa mancha aqui do chão? Não é tão interessante isso. Cara... só se vira e pronto. É porque tipo, minuto pesquisando no Google também resolve. Exato, exatamente. Ou se perguntar pra pessoa que tu pergunte uma única vez, né? Amor, vou te perguntar isso aqui só uma única vez. Como é que faz? Ela vai lá, assim, pronto. Agora, se precisa ficar perguntando sempre, pô, irmão, daí tu tá colocando teu relacionamento ao fracasso. Dessa mesma lógica do John e da Julie que eu estou falando, eles falam que as homens e mulheres procuram coisas diferentes em um relacionamento. Homens querem paz, as mulheres querem segurança. Tá. Só que se o homem não dá paz para a mulher, ela não se sente segura. Se ela não tá se sentindo segura, ela cobra e não dá paz pro homem. Respondendo a pergunta sobre as maiores demandas, elas giram em torno disso. Né? A questão da sobrecarga, ela, puxando para essa questão da segurança, ela leva geralmente as mulheres para um lugar de solidão. Porque elas sentem que não tem um parceiro para contar. Alguém para confiar que vai fazer quando precisar ser feito. E daí isso desconecta. E a desconexão é o que vem... Tá fazendo sentido? Tá sim. A desconexão, ela é o primeiro ponto para um ciclo negativo de problema. Tá. O término não começa por conta de briga. Ele começa por conta de desconexão emocional. Depois dessa desconexão, começam as brigas, os desentendimentos, as discussões sem fim. Vocês sempre brigando pela mesma coisa. Então começa a vem desse lugar, tipo, de tu não entender o que a pessoa realmente precisa ou ela não entender o que tu realmente precisa. E a gente foca muito na lógica, muito no argumento e não entende esse porque, não sei, não é ensinado, né, na verdade. Eu vi uma frase em algum lugar no teu perfil que era...
não é todo relacionamento que acaba porque o amor acabou, né? Aí muitas vezes geralmente acaba por falta de clareza. Eu imagino que entra nessa caixa aí, né? De entender exatamente o que o outro precisa e ser transparente com o que você precisa também. É que o amor ele não segura relacionamento e ele não é a coisa mais importante para se ter um relacionamento, né? O amor ele é uma intenção. Calma aí, vamos lá. Tá. Explique para nós isso. Tá. O amor ele é uma intenção, no sentido de você estar disposto a dar algo. Mas tu vai mostrar o amor que tu sente pela outra pessoa através de ação. E como que a gente mostra o amor para outra pessoa agindo? Fornecendo para ela aquilo que ela precisa. E daí significa que tu precisa olhar para outra pessoa, entender o que ela quer, o que é importante para ela e tu fazer. Então o amor ele é uma intenção, mas ele não é o suficiente, porque precisa vir com uma ação. Todo ser humano ele tem 5 necessidades emocionais básicas. Afeto, segurança, limite, lazer. E eu sempre esqueço de um. Eu sempre esqueço de Dá um. pra ele procurar Inclusive, Achei 5 necessidades emocionais básicas. E eu vou explicar para o paciente, eu sempre esqueço de um. Tem que estar com o livro aberto. Mas fala os casos que eu já me esqueci todos. Afeto, segurança, limite, realista. A gente precisa ouvir um não. A gente precisa... porque isso ajuda a lidar com frustração. Nós precisamos de lazer. Precisamos... Que a gente tá falando sobre... no off ali, sobre a importância da gente fazer coisas simplesmente porque são prazerosas. Essa necessidade é uma necessidade básica, humana, e que não muda porque a gente cresce. Então é a partir da falta dessas necessidades que começam a gerar os problemas. Porque a gente não entende as necessidades que a gente tem, a gente não sabe qual é, não sabe comunicar e outra pessoa não sabe oferecer aquilo. Fez sentido? Fez sentido. E aí entra o autoconhecimento nisso, né? Exatamente. Que é, pô, como é que... Nossa, isso é foda, cara. Porque não se conhecer... Autonomia. É o quinto. Boa. Autonomia. Boa. Autonomia. Você não... E o que quer dizer autonomia nesse contexto? É tu ter independência. É tu ter aquele senso de capacidade que muita gente não tem. Por exemplo, teve sempre alguém que fez tudo por ti o tempo todo. Mimar não é dar amor demais. Mimar é tu fazer pela pessoa que ela poderia fazer por ela. Tipo, amarrar um cadarço, não deixar ela comer sozinha. Então tu tira a autonomia. Aquele senso de, não, eu consigo, eu posso fazer. Então isso é muito importante para quem lida com os problemas da vida e não vive fugindo. Então se a gente não tem um senso de autonomia básica, a gente não faz nada. Como tu vai criar que tu acredita que isso é importante pra ti se tu acha que não é capaz? Quando alguém chega com a queixa, vamos pegar uma mulher que chegou com a queixa da exaustão. O que ela precisa fazer a partir dali? Essa é uma parte... Isso é algo que me frustra muito nos atendimentos clínicos. Porque não é algo que depende da pessoa necessariamente. Precisa de 2 pessoas envolvidas pra resolver. Total. Então, a gente pensa no trabalho no sentido tipo, tá, tu pode melhorar a comunicação? Porque às vezes a pessoa, o homem, geralmente, ele só não sabe daquilo. Mas que se ela fala, se ela comunica, se ela consegue explicar como é que tá fazendo ela cansar, não que deveria ser a função dela, muitas vezes já tem mudança. A pessoa fala, porra, né? O amor da minha vida aqui tá falando, tá sofrendo, não, vou fazer. Então, às vezes isso já é o suficiente. Tu trabalha a comunicação, tu trabalha a autoestima pra pessoa se fortalecer e bater o pé e falar, não, é desse jeito. E quando isso não é necessário, e quando isso não é possível, a pessoa ela não ajuda, ela não faz questão. Muitas vezes até ela é violenta fisicamente, ou psicologicamente, emocionalmente. Então a gente fortalece a autoestima pra pessoa conseguir analisar se aquilo é bom pra ela. E daí entra naquela questão que a gente tava conversando de, tá, e se for assim pra sempre? Eu vou estar feliz ou não? Porque se for, se isso te deixar infeliz, eu tenho que pensar, pô, então eu preciso fazer alguma coisa. Terminar, me movimentar, dar um ultimato. Então é isso, autoestima, comunicação e limite. Então, com a comunicação, tu consegue resolver com o teu relacionamento. E às vezes a gente traz o parceiro pra terapia. Isso é possível. Trazer a pessoa. Ou tu vai fortalecer a autoestima pra que a pessoa pense com clareza se aquilo é o suficiente pra ela ou não. Normalmente o homem, ele é o lado problemático? Em resumo, é. Se fosse pra você chutar uma porcentagem. Não precisa ser exato nem nada, mas assim... Pra cada lado? Tipo, sei lá, quando a gente olha pra... 70-30. 70-30 pra 80-30. 80-20. Mais do que pra 60-70. Isso é interessante, né? Porque então, boa parte do estresse, dos conflitos que estão acontecendo no relacionamento, podem ser resolvidos através do homem, né? Do homem mudando. Ele pode, com certeza, criar um ambiente muito propício pra que isso não seja mais uma questão. Não que as mulheres não tenham problema, né? Porque ainda é um ser humano que tem trauma, tem dificuldade, tem... Às vezes o cara ele não é tão atento em casa, mas a pessoa é controladora. Ela é exigente. E também isso vai impactar. Então a gente vai flexibilizar isso pra entender o que é meu, o que é da pessoa e o que é do relacionamento. São 3 coisas diferentes.
Tem tu, tem a pessoa e tem a dinâmica de vocês. Se bota um amigo em comum nosso aqui, o papo muda. Se eu saio, o papo muda. Então, as pessoas que estão naquela relação, elas criam uma dinâmica. E essa dinâmica é importante ser entendida, além da pessoa e do parceiro. Homens, um relacionamento para as mulheres precisa ser feliz para que ela esteja bem. Um homem, mesmo infeliz no relacionamento, aquele relacionamento faz bem para ele. Porque o homem, ele é autodestrutivo. Nós, homens, somos autodestrutivos. Então, a gente usa mais droga, a gente não faz exame, a gente não cuida do corpo, a gente não se alimenta bem. Então, o homem no relacionamento, mesmo com ele infeliz, a saúde dele agradece. Enquanto para a mulher, se ela não tá feliz, ela tá sobrecarregada. E daí isso adoece. Então, sim, em geral, a nossa responsabilidade. E daí lá nos comentários, né? Imagino os comentários do seu perfil lá. Eu achei que ia ser até pior, porque eu recebo muita mensagem de homens, tipo assim, cara, faz sentido isso, ela cobra de mim, eu quero melhorar, o que eu posso fazer? Então é bem legal isso. Tô buscando terapia porque minha mulher me mandou, me identifiquei com teus vídeos, eu quero ser um cara melhor. Então isso é a maioria. Mas tem, né, sempre os doídos lá que se identificam, né? E daí, mas o homem é sempre o problema, as mulheres são assim. Não, cara, é só, em geral, essa tendência, sabe? Probabilidade, estatística. E como que a gente... Engraçado, no podcast lá é praticamente 50-50, é o público feminino e o público masculino. Uhum. Então, primeiro eu vou fazer essa pergunta pros homens, depois eu quero fazer pras mulheres. Pensando comportamentalmente, comportamentos e dia a dia e tudo mais, como é que eu faço pra garantir o máximo de segurança ali pra mulher, ou criar uma dinâmica legal de relacionamento? Sendo evitar fazer, né? Tá. Eu acho que é mais fácil. Acho que é ser um adulto funcional. É cuidar da casa como se ela fosse tua. Porque, em geral, uns trabalham fora. Se é um combinado de vocês, um trabalha fora, outro cuida da casa. Beleza. Agora, se ambos trabalham fora, alguém vai ser sobrecarregado dessa história. Faz sentido. E geralmente é isso, né? As pessoas, hoje em dia, ambos trabalham fora. É muito difícil alguém... Acho que é mais caro do que a norma. Com certeza. Certeza. Então, é sobre tu não esperar alguém pedir. É sobre iniciativa. É sobre dividir a responsabilidade como um adulto. E não esperar a pessoa pedir, orientar, chamar. Então, é ser um adulto funcional. Isso resolve a grande maioria dos problemas. Uma coisa, homem é mais reprimido, assim, né? Sabe aquela ideia de homem não chora? Uhum. Tipo, engole choro, teu homem tem um rato, ou pior, né? A gente vai pra misoginia, teu homem tem uma menina. Uhum. Como uma ofensa, quase. Então, nós somos mais reprimidos, temos muito mais dificuldade de comunicação, os homens em geral. Porque o ideal de masculinidade é o cara do 007, que não demonstra fraqueza, ele tá sempre seguro, ele pega todas as mulheres, ele tem certeza de tudo, cara inteligente. Então, esse é o ideal de masculinidade. Então, assim, pro homem demonstrar emoções ditas negativas é sinal de fraqueza. Então, a gente tem muita dificuldade de expressar, a gente reprime, não é à toa que... É o mesmo número, tá? 69% dos suicídios são cometidos por homens. Homens se matam muito mais. Então, a gente tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Então, além de ser um adulto funcional, é aprender a comunicar. Porque, assim, as pessoas têm um funcionamento diferente. Então, por exemplo, tem gente que tem problema e gosta de resolver na hora. Quer conversar na hora, tá ali o problema, vamos sentar e conversar. E tem gente que precisa do tempinho ali pra digerir, pensar e depois conversar. E geralmente essas pessoas se casam. Então, sabe comunicar por exemplo, a tua parceira ser ansiosa, ela quiser resolver na hora e tu precisa desses minutinhos porque senão tu estoura, porque senão tu não sabe conversar. Sabe comunicar e falar, olha amor, a gente vai resolver isso. Eu só preciso de 15 minutinhos pra digerir, botar a cabeça no lugar e a gente vai conversar. Agora que hora é? Agora é 3h37. Já, 4h30, pode ser? Então tu dá previsibilidade. Tu fala que tu precisa daquele tempo. Então comunicação é isso. Então comunicação. E qual foi o segundo que eu falei? Ser adulto funcional. Em conflitos, assim. Como é que a gente faz pra... Se for ter um conflito, vai ter. Vai. Toda hora. Dois seres humanos conviver. Como é que a gente faz pra que seja o mais saudável possível e não piore a situação e tudo mais, sabe? Porque pra mim começou a funcionar isso. Se eu vejo que vai acontecer um conflito, é esperar. Porque naquele momento eu vou estar muito ansioso, estressado e tudo mais, sabe? Aham. Então, é autoconhecimento de saber que é melhor... Não vai resolver naquele momento por conta do teu funcionamento. Também sou assim. Quero resolver na hora. A mulher precisa de um tempo. Eu fico tipo... Tá. Não tá errado.
Relacionamento saudável não é um relacionamento sem briga. Tu pode ter um relacionamento muito massa e ainda vai ter discussão, como tu falou. A gente dá bem na maior parte do tempo, mas eventualmente o bicho pega por alguma questão e vai acontecer. Bota Jesus e Buda pra conviver, eles vão se brigar, cara. Vão se brigar eventualmente. Então, um relacionamento saudável não é um relacionamento sem briga. É um relacionamento que tem duas pessoas dispostas a resolver o quanto antes. Então, a briga, ela surge, mas ela não se prolonga por semanas. Ela não escalona. Então, ela surge e ela é resolvida. Que é isso que tu falou agora. Então, provavelmente tá num relacionamento saudável. Qual foi a pergunta? Como que a gente garante que um conflito seja mais, o mais ideal, né? A gente sabe que sempre é ruim. Mas como é que a gente faz pra... Tá. Essa questão da comunicação, de entender o funcionamento da pessoa que precisa resolver na hora ou da pessoa que gosta de um tempo pra raciocinar? Porque você precisa conversar sobre isso pra entender o funcionamento e entender que não é sobre a pessoa. Então, quando a pessoa quer conversar na hora e tu se sente pressionado, é sobre ela. Então, fica um pouco mais fácil de aceitar. Mas mais importante que isso é a gente entender que emoção e razão são duas coisas que não se comunicam. Água e óleo. Razão comunica com razão e emoção comunica com emoção. Então, quando a tua parceira traz um ponto e ela tá emocionalmente envolvida, triste, cansada, irritada, estressada, e tu logicamente mostra pra ela por que aquilo não faz sentido, a briga continua porque um tá vindo com emoção e outra com razão. Tô me sentindo cansado, sobrecarregada, mas tu não deveria estar se sentindo assim porque eu fiz X, Y, Z. Tá, tu tá sendo racional. A pessoa, ela tá trazendo uma demanda emocional. Ou falar, você tá assistindo assim por causa disso. Nossa. Tu vira o psicólogo do relacionamento. Eu já fiz muito isso. Eu melhorei. Eu fazia muito. E daí tu isola a pessoa porque a pessoa cansa de te falar as coisas e ela para de te falar as coisas. Tanto que tem alguns vídeos bem viralizados na internet, né? A sua namorada, quando ela já termina com você mentalmente na sua cabeça. E daí tá tipo assim, amor, eu vou no futebol dela. Fala, tá bom. Vou sair com meus amigos. Ok, vida. Deixei sujo ali, não tem problema. Tá, tu não vai se incomodar? Não, tá tudo certo. É quando a pessoa já desiste. Então, quando a gente... o ponto é, quando a gente não entende essa dinâmica, a pessoa que traz uma demanda emocional, quando ela para de se sentir compreendida ou quando ela acha que não vai se sentir compreendida, ela para de comunicar. E essa comunicação gera desconexão. E da desconexão, começa o ciclo negativo de problema. De brigas ou de término. Por que as pessoas traem, cara? Fica até nervoso aqui. Ai, meu Deus. Fiz essa pergunta porque eu vi um Reels viral seu. Eu quero farmar views. Mas é sobre isso no final. Mas o que me chamou a atenção naquele Reels era que, se eu não me engano, tinha alguma coisa assim. Nem sempre que o relacionamento tá ruim, né? Pessoas... Puta que... Sim, isso é real. Isso não é clickbait, tá? Pessoas felizes também traem. Pessoas felizes em relacionamento bom também traem. E deu um aperto no coração quando eu li isso. Eu li isso no livro da Esther Perel, americana. Ela é uma psicóloga que ela estuda sobre traição. Ela fala, não é sobre concordar, compactuar, mas não ser um tabu entender por que as pessoas fazem isso. Eu tentei explicar no vídeo, as pessoas me xingaram. Né? Mas gente quem trai. Isso aí é falta de mau caráter. E é mais complexo que isso. Só que pra gente conversar sobre as coisas não pode ser proibidas nenhum tabu. Pega qualquer debate de qualquer proibição de qualquer coisa. A proibição não deixa de acontecer, mas impede que a gente converse sobre. E desde quando existia a monogamia tem traição, porque só tem traição em relacionamento monogâmico. Então, sim, pessoas felizes também traem. E ela tem uma estimativa, isso nos Estados Unidos, uma média de 25% a 70% das mulheres e entre 30% a 75% dos homens. É muito amplo, né? Porque não existe um conceito definido do que é infidelidade. Tá, entendi. Tá, sabe? É muito pessoal. Vocês precisam conversar sobre isso. Geralmente, quando a gente tá num relacionamento monogâmico, a gente para de conversar a gente não tá ficando com outras pessoas, né? Não, tu precisa conversar sobre muitas outras coisas. O que é traição? Curte foto antiga de um cara é traição? E tu? Seguir. Curte foto de mulher de biquíni ou não? Mandar um nude. Então, não existe um conceito universal do que é. Por isso que essa estatística é ampla. Exatamente. Porque não tem como... Mas o ponto é, ela é comum. Ela é comum de acontecer. Porra, tá na literatura. Tá na arte, tá no cinema. A gente vê o tempo todo, todos os lugares, na música, na dor do corno. A gente romantiza o sofrimento. Sim. E é bom pra caramba. Tu nem tá sofrendo, mas tu sofre com a música. Então, tá aí. E as pessoas podem trair por... Em geral, a traição é sobre a pessoa que trai. Tipo assim, não é uma insuficiência tua no relacionamento. Pode ser. Mas isso não é motivo também, né? Mas, em geral, é sobre a pessoa. No sentido de... Nesse vídeo, um dos motivos que eu coloquei é que as pessoas, quando passam por uma situação tipo de quase morte, tem um AVC, perdeu um ente querido, em que a finitude da vida ali, ela dá um tapa na tua cara. Então as pessoas fazem isso porque é uma forma que elas encontram de se sentir vivas. E não é justificar, é entender os porquês. Sabe? Tentar analisar uma maneira neutra, assim, um julgamento moral.